10 horas e 27 minutos, 10 e 27. Temos a honra mais uma vez de receber aqui para uma boa conversa neste sábado pela manhã nosso amigo Edgar Miguel. Edgar, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, amigos, espero que vocês estejam bem e é uma alegria estar aqui de novo. Estamos bem, Edgar, graças a Deus, viu? Estamos bem mesmo. A gente tem lidado com muitas situações adversas, atípicas, informações que vão chegando, quebra-cabeças que vão se formando, montando ali, mas enfim, a gente tem passado bem dessa quarentena com uma oportunidade ímpar de poder também ajudar a muitos, viu, Edgar? Então a gente está muito feliz com isso. E aqui ao meu lado, Edgar, Éden Duarte já sinalizando, dando aquele, erguendo assim o indicador, dizendo que tem alguma questão para colocar para você, certo, Edgar? Certo, Edgar? Isso. Vamos lá. Edgar, bom dia, meu caro. Porque é sábado, temos o Edgar, né? Meu caro Edgar, nessa semana, mais precisamente no dia 29 de abril, você postou o seguinte, uma frase de Aristóteles. Aqui o que você fala é usado contra você. Exatamente. Olha, você, no dia 29 de abril, fez o seguinte post. Exatamente. A natureza não faz nada em vão. Frase de Aristóteles. A natureza não faz nada em vão. E aí você convida para as pessoas pensarem com você. Nem todo mundo conseguiu pensar com você em sua rede social, mas agora na Jovem Pan você vai fazer com que todo mundo pense sobre isso. Que legal, que legal. Você sabe que quando eu planejo a colocação dessas frases, que falam muito do que eu penso, do que eu estou pensando, e evidentemente convidando a todos para que reflitamos juntos, né? É claro que quando eu vi essa frase de Aristóteles, ela me remeteu imediatamente ao que nós estamos vivendo hoje mundialmente, né? Partindo do ponto, até agora incontestado, de que o coronavírus é algo natural, tá certo? Então, se é natural, a natureza não faz nada em vão, me parece extremamente conectado ao momento atual, né? E se a natureza não faz nada em vão, Aristóteles está nos dizendo, e eu concordo profundamente com ele, não porque seja ele, mas porque concordo com o conceito de que, se não é em vão, há uma intencionalidade, né? Há um motivo, né? Há uma causa, há um porquê a natureza faz tudo o que faz, né? E, assim, as minhas convicções me dizem que essa intenção sempre é extremamente positiva ao ser humano, né? Sempre é positiva à grandeza da humanidade, no sentido exatamente da gente se desenvolver, descausar impacto, e impacto positivo. Nós sabemos que, observando a história da humanidade, que os momentos de grandes dificuldades causaram um grande progresso, né? Então, eu acho que estamos diante de mais uma situação como essa. A natureza nunca age em vão, sem sentido, sem razão. E essa razão é muito positiva. Eu sei que algumas pessoas vão pensar que eu me referi à questão da relação causa-efeito, né? De que o homem, agindo erradamente, não respeitando os parâmetros da natureza, a natureza, aspas, se vinga do homem, fecha aspas. Eu não entendo ação e reação, plantação e colheita como vingança, a não ser como sendo algo natural, né? Natural. Toda vez que eu chuto descalço uma parede, meu dedo vai se machucar, eu vou sentir uma dor, algo natural, fazendo parte das leis da vida, da natureza que nos rege, né? Então, não entendo a natureza como sendo evidentemente vingativa, isso é uma característica humana, exclusivamente humana. Nada no mundo animal e na natureza se vinga, por ora, só o ser humano, por ora.
né? Então, mas assim, vejo uma relação de consequência para que nos ensine de que tudo que eu faço tem consequência e eu posso analisar e aprender sobre isso para que eu melhore o meu comportamento e, portanto, a minha felicidade também. Agora, Edgar, eu raramente sou cético, né? Eu sou um cara que nutro esperança, busco encontrar a luz do ponto de vista de, não, vai dar certo, esses caras vão se convencer que é melhor se transformar, né? Usar dessa oportunidade para evoluir, para crescer, mas ao mesmo tempo eu preciso me lembrar de algumas coisas. Posso dar exemplos rasos aqui, podem parecer superficiais, mas quero tentar ser claro. A Operação Lava Jato estava em curso, como está em curso, e os caras continuavam a roubar, né? Eles não se sentiram tocados a ponto de falar, eu posso ir para a cadeia, minha família pode pagar por isso. Os caras, a operação rolando e os caras roubando. E tantas outras aconteceram que a gente já percebeu o seguinte, olha, a justiça vai te pegar, cara, você vai para a cadeia, tá? E o cara continua a roubar. Onde eu quero chegar, Edgar? Você sente de fato que as pessoas usarão dessa oportunidade para se transformar? Eu sinto um cheirinho ali na frente de que a gente pode continuar do mesmo jeito e em breve tomar outro chacoalhão, né, dessa natureza que não perdoa, né, porque tem ação e tem a reação, né, mas eu estou sentindo que muitos vão jogar fora essa chance de se transformar, viu, Edgar? Eu penso como você, Pitoli, sim. Eu não me chamaria de cético, né? E talvez a gente chame também exatamente por tudo que você explicou. Eu entendo que isso é realismo, né? Nós não aprendemos com uniformidade, né? Ninguém, eu acho, que se desenvolve de forma linear, né? Mas eu acho que muitas vezes, por idas e vindas, nós vamos para frente, vamos para trás e depois vamos para frente, né? Então, o nosso desenvolvimento, e eu estou falando de qualquer tipo de desenvolvimento, raramente é linear, né? Nós somos bem mais complexos do que imaginamos, muitas vezes eu percebo. Então, o aprendizado, ele é fruto de uma elaboração íntima que não ocorre de uma forma, já disse, linear, mas de uma forma que talvez a gente deseje, né? Eu vi isso, aprendi, pronto, assimilei, isso já faz parte de mim, criou uma segunda natureza. Não. Eu acho que talvez a gente evolua numa linha assim de escada, né? Como eu disse, vou para frente, vou um pouco para trás, depois assimilo aquilo, vou para frente, junto com outros elementos, outras lições, e agora realmente eu entendi e assimilo e mudo o meu comportamento. Então, assim, precisamos ser realistas, né? Concordo com você, muitas pessoas que já estão dentro de um processo constante de desenvolvimento vão aproveitar mais essa lição e vão realmente chegar a importantes conclusões e fazer significativas mudanças em seus comportamentos. Muitos nem entenderão o que está acontecendo. Muitos apenas temerão e entrarão na ostra ou ficarão na postura de avestruz. E muitos, entendeu, vão se desesperar. Então, assim, a gente precisa considerar a diversidade humana, as diferentes posições que cada um de nós está e, de fato, como você, eu penso assim, muitos aproveitarão, muitos não aproveitarão. Imaginem... Então, não ver... E olha, é possível pensar que a maioria não aproveitará. É possível. Mesmo porque tem alambrado de quadras fechadas para evitar aglomerações destruídos para que as pessoas invadam a quadra poliesportiva aqui perto da Praça Portugal ou na Praça Portugal. Sim. Nós temos máscaras usadas, jogadas no meio-fio. Nós temos pessoas que ainda não entenderam o processo, o que nós estamos passando agora. Tem pessoas que não conseguem se sensibilizar, questões de um país continental como o nosso, o que está acontecendo agora em Manaus, por exemplo, a gente não consegue entender que São Luís e outras 3 cidades do Maranhão vão entrar em lockdown, e se isso acontecer aqui,
vai ficar mais difícil para todos. A gente não consegue criar essa relação empática, né, Edgar? Talvez isso é que precise ser trabalhado no ser humano, né? Fala, Éden. Sim, é o seguinte, trazendo um pouco sobre o raciocínio inicial que nós trouxemos aqui, conversando sobre Aristóteles e as leis da natureza, é que os seres humanos, em tese, nasceram para trabalhar juntos. Nós somos seres que só conseguimos viver, pelo menos a grande maioria, em sociedade. Quando nós criamos essas dificuldades que o Pitoli acabou de apontar, de querer burlar leis, as regras, nós estaríamos... Ou não entender, né? Ou não entender. Nós estaríamos agindo contra as leis da natureza, meu caro Edgar? Olha, que pergunta fantástica. Pelo respirar, pelo suspiro, eu já pude perceber, Edgar. Você não conseguiu esconder. Que interessante. Eu vou responder contando uma situação comum e também da natureza. Quando a gente come uma super feijoada, 2, 3 pratos de feijoada, bastante apimentada, etc, etc, muitos de nós quase temos uma congestão, tá certo? Nosso estômago tem dificuldade para digerir tudo aquilo, muitas vezes passamos mal, tá certo isso? Sim, certíssimo. Certíssimo. Muito bem. Qual que é o remédio para isso? É você não comer mais nada por várias horas, tá certo? Isso. Não coma mais nada, deixa o estômago se ajeitar, dá um tempo, né? E pegando esse exemplo, então, veja, o estômago, todo o nosso sistema digestivo, ele foi feito para uma função e ele é brilhantemente produtivo, ele é perfeito no que faz. Quando a gente, porém, sobrecarrega, ele reage, reclama, e a solução, o remédio, é uma restrição, usando uma palavra em moda. Você restringe a entrada de novos alimentos para que ele se reharmonize, para que ele volte a estar bem e possa voltar a cumprir as leis da natureza. Então, eu acho... Isso é uma lei da natureza. Esse processo todo mundo sabe fazer, né? Então, eu entendo que os extremos sempre são prejudiciais. Os extremos forçam as leis da natureza, exigindo que a gente tome alguma providência. Então, o excesso, o extremo, muitas vezes exige um período de o outro extremo, extrema restrição. Então, a pergunta que eu faço, respondendo a sua, Éden, será que não abusamos, não fomos ao extremo, e agora as leis da natureza exigem um tempo para restauração, né? Que faz parte também do processo natural, para que a gente se reharmonize e fique no caminho do meio, do equilíbrio? Então eu respondo para você desta forma. O que você acha? Eu acho que você trouxe uma nova frase, ou replicou a frase do mesmo pensador que nós iniciamos a conversa, que é Aristóteles: a virtude está no meio. Ou seja, nem num lado, nem em outro, mas sim no meio do caminho. Sim. E de escolhermos as coisas equilibradas como forma de vida. Seria isso, né? Exatamente. Veja, e olha, tem muitos exemplos. Se você abusa da sua liberdade, invadindo o direito do outro, a regra é que você tem uma restrição de liberdade. Né? Nós agimos em termos de lei humana, né, de justiça humana, fazendo isso. Né? Então, eu acho que estamos, de certa forma, imperfeitamente tentando imitar a natureza. Né? Quando a gente faz isso, quando a gente coloca alguém na prisão, né? para ver se você se reequilibra. Então, reclamamos porque não pensamos que é assim que as coisas funcionam. E nós precisamos disso, fazemos isso com o nosso próprio corpo para reequilibrá-lo. Né? Então, em termos morais, de comportamento, eu acho que a regra é a mesma. Pois é, Edgar, eu estava procurando aqui, eu li uma matéria e não a encontrei para compartilhar, mas eu achei bastante interessante, que é a cura pelo jejum. Você já leu sobre isso? Não li, mas bem interessante o assunto. Não, eu acho... Por que estou dizendo? Até o jejum da própria alma. Eu estou falando, é claro, do jejum físico, né?
diante o estudo parte a partir dos muçulmanos que jejuam do nascer ao pôr do sol durante 30 dias como parte da celebração do Ramadã, que é o mês sagrado, né, que marca a primeira revelação divina de Maomé. Nos anos recentes, o Ramadã tem ocorrido durante os meses de verão no hemisfério norte, quando os dias são mais longos. Isso significa que em países mais ao norte, muçulmanos chegaram a jejuar por até 20 horas por dia, né? Será que isso é bom para a saúde? Fica a pergunta no ar. E tem um especialista que diz que sim, mas com uma condição. Jejuar é bom para a saúde porque nos ajuda a focar em que e quando comemos. São as lições do jejum. No entanto, embora um período de jejum por um mês seja bom, não é recomendável o jejum contínuo, né? Entretanto, Edgar, perceba, em momentos de carência também, e veja, não é o jejuar de quem não tem a opção do que comer, não é isso? Claro. É isso que eu estou querendo dizer. Mas muitas vezes, num quadro de doença, existem médicos, existem linhas, eu vou achar esse estudo para compartilhar com vocês, que defendem o jejum, Edgar. Olha que maluquice, diz assim, o corpo, ele dá conta, o corpo precisa desse tempo para se organizar. Sabe aquele computador que você começa a exigir várias funções simultaneamente e ele trava? Né? Provavelmente num jejum de funções, ele se reorganize e volte a funcionar normalmente, tentando fazer uma analogia. Mas, mais uma vez, onde eu quero chegar, pode ser, esse é o jejum físico, é claro, mas o da alma, né, do ponto de vista de você tentar se encontrar, focar no que e quando, talvez pode te ajudar a se transformar nesse momento, Edgar. Olha, eu concordo com você, Vittori. Existem realmente alguns artigos científicos falando que, inclusive, se você comer menos, você viverá mais, né? Por quê? Porque existe um consumo de energia no processo de aproveitamento do alimento, né? A gente não pode esquecer que você digere, existem resíduos, toxinas, tudo isso precisa ser trabalhado pelo físico. Então, sem dúvida, eu também já vi artigos sobre isso. Eu acho que a analogia em relação às questões morais, elas são muito cabíveis. Por quê? Porque ele é um contraponto, né? O jejum é o outro extremo, que deve ser sempre usado com cuidado nas situações necessárias. Gandhi usava o jejum de uma forma que eu até hoje não sei compreender. E é possível que eu não compreenda tão cedo. Ele dizia que quando ele tinha um desafio muito grande, por exemplo, um desafio frente até ao processo de libertação da Índia junto ao Império Britânico, então ele se preparava para esse desafio jejuando mais, né? Quando ele queria, olha só como é difícil, eu não consigo compreender. Ele dizia assim, puxa, eu vou jejuar para que tal pessoa me compreenda. Então, esta relação é uma coisa realmente que me escapa. Mas a gente precisa, eu olho isso com respeito, por conta dos resultados que o Gandhi atingiu com tudo que ele fez. Então, assim, entendo que há muita coisa que a gente precisa descobrir, não somente em relação ao jejum da alimentação, mas também as restrições de determinadas questões no âmbito moral, principalmente, Pittoli Eden, no âmbito do sentimento. E aí eu estou falando do jejum que a gente dá o nome de solidão. É uma outra questão relacionada a isso. Aí o cidadão cai na rede social e se farta de besteira, né? Ele acaba se fartando, né? Se intoxicando com tanta asneira que ele não tem capacidade espiritual, né, de digerir aquilo, transformar, filtrar, né, ainda em questão espiritual, o fígado não funciona bem porque há uma overdose de toxinas ali, o rim não consegue fazer a sua função de filtrar o sangue, quer dizer, uma série de situações que são colocadas, né, diante desses que estão se fartando de asneira e continuando só solitários, né, dessa vida aqui. Então, é um momento de uma análise um pouco mais profunda disso, né, do que você está se fartando, né?
Do que você está se Exato. alimentando, né, Edgar? Exatamente. E deixa eu te dar um exemplo disso, Vitória, muito bem colocado. As lives hoje estão em franco crescimento por conta do isolamento, certo? Certo. Ontem, eu fiz uma live com uma pessoa muito querida e a gente estava conversando a respeito. Vamos fazer todos os dias? E a minha resposta foi não. Não vamos fazer todos os dias. Não vamos inventar novos mecanismos de fuga. Se a gente fizer, evidentemente que vai haver público, né? Mas nós estaremos dando incentivo a esse público que não aproveite o confinamento, que não aproveite esse jejum de contato, esse jejum de distrações de toda espécie que a gente inventou em nossa sociedade, porque parece que a natureza está nos convidando, está insistindo para que a gente preencha um espaço que está completamente esquecido, que é o espaço íntimo, né? Então, eu tenho a impressão que a natureza está nos indicando que a gente precisa de mais silêncio, de digerir menos, isso que você disse tão bem, informações inúteis, que estragam não somente o nosso físico, mas também o nosso bem-estar íntimo, que nos atormentam, que nos deixam com medo, que nos deixam inseguros, que nos apavoram, que nos desesperam. O que a gente está precisando deste silêncio para encontrar alguma serenidade, algum centro, sabe? Algum ponto de apoio que tem que estar dentro de nós, porque necessariamente, obrigatoriamente, definitivamente, não está fora de nós. Não está fora de nós. Não está. Aliás... Então, nós estamos novamente com o excesso de lives, tendo novas distrações. A nossa capacidade de fuga do ser humano é brutal. Somos mestres nisso. Nós precisamos ficar muito atentos. Atentos a ponto de dizer não, né, Edgar? Não quero, não vou pegar o meu celular agora. Aquela lei dos 20 segundos, que eu acho que é sensacional. Foi você que trouxe, Edgar, a lei dos 20 segundos aqui? Acho que não. Qual é? De você gerar uma dificuldade, né, de você gerar dificuldade para você não praticar aquilo que você não quer. Por exemplo, se você quer fazer ginástica, né, quer sair do sedentarismo, e você se propõe a fazer isso depois do trabalho, leve a roupa e o tênis da ginástica para o trabalho e saia trocado para fazer. Porque muito provavelmente, quando você chegar em casa, você fala, melhor hoje não, né? Aquela pessoa que quer deixar de beber, né, deixar de consumir bebida alcoólica, que ela não tenha na geladeira, né? Eles chamam de lei de 20 segundos, mas, é claro, é só uma alusão à dificuldade que você pode gerar para você se desvencilhar. Por exemplo, eu quero deixar de olhar o celular toda hora, deixe ele longe de você, né? Eu quero deixar de mudar esse canal de televisão, eu quero deixar de zapear, deixe o controle longe de você. Você gerar dificuldades para você começar a cumprir com os seus objetivos. E lembrando o seguinte, essa parte do jejum, por exemplo, que a gente tratou, ou essa dos 20 segundos agora, o corpo precisa de 3 dias, no mínimo, para começar a se adaptar a situações novas, né? Então a gente precisa provocá-lo para isso, vai passar pela crise de abstinência para ter o sucesso diante do que você se propôs. Mas talvez esse gerar dificuldade, né, dizer não para algumas coisas, passe por um momento mais difícil, que é o da decisão. Nossa, Nossa, muito legal. Eu não conhecia por esse nome, Pitoli. E o conceito por trás é fantástico, porque a gente vive fazendo promessas, né? No sentido, não, eu vou começar, eu vou fazer, eu vou me disciplinar, tal. Mas isso me parece sempre muito superficial e frágil, quando nós não estabelecemos uma ação realmente. Então, quando você fala, eu vou deixar o celular longe, você está tomando uma ação para te ajudar a ter um novo hábito, né? Então, eu também tenho essa dificuldade. Eu também desejo determinadas coisas e, por conta do hábito diferente,
há uma resistência, há uma inércia para a gente conseguir isso. Então, o que eu faço? Bem, então, 2 coisas que eu costumo fazer. Eu tenho um programinha, um aplicativo no meu celular, chamado Hábitos, tá? E eu coloco ali um hábito que eu quero implementar na minha vida, tá? E ele vai me lembrar naquela data, naquela hora, Edgar, por exemplo, eu costumo mastigar muito pouco, eu como muito rapidamente, tá? E já há alguns meses eu quero mudar isso, antes que eu me prejudique, né? Então, deu 12h30, esse programinha me alerta, e está escrito assim, coma devagar. Então, já fazem mais de 30 dias que esse alerta acontece às 12h30. E eu marco nesse programinha que naquele dia eu consegui, naquele dia eu não consegui. Ou seja, eu comecei a mastigar com consciência e não rapidamente, como sempre fiz. A outra coisa que eu faço, eu tenho um outro aplicativo no meu celular que me diz, ao final de cada dia, quantos minutos eu estive em cada um dos aplicativos. Então, se eu estou, por exemplo, num aplicativo de notícia, mais de tantos minutos por dia, isso já funciona para mim como um alerta que possivelmente eu estou exagerando. Então, assim, são provas de que realmente você quer mudar o seu hábito ou o seu vício. Se não, são promessas vazias. E Edgar, já que estamos em tempos de pandemia, confinamento, isolamento, muito provavelmente, esse é o meu desejo, é claro, né? Todos estejam confinados ao lado das pessoas que ama. Com a esposa, sim, com os filhos, com os pais, com irmãos, enfim. Eu quero crer que nós estejamos confinados, até para diminuir a dificuldade do período, com quem realmente amamos, né? Sim. O amor pela esposa, o amor pelos filhos. Também seria importante compartilhar dos seus desejos e objetivos para que, se você está cercado de quem te ama, para que esses também te auxiliem. Ô pai, você falou que ia caminhar todo dia, bonitão, né? Ô pai, você falou que parar de comer tanto assim. Ô pai, você falou que ia mastigar mais devagar. Então, para que esses possam também olhar por você, dividindo não a responsabilidade do fazer, mas de repente o amor em te apoiar. Fantástico, Pitoli. Fantástico isso. Agora, e esse ponto, ele expõe o quanto realmente nós estamos comprometidos com a nossa autotransformação. Vou te dar um exemplo. Ontem, na mesa de almoço, eu engasguei um pouquinho, não engasguei muito, e comecei a tossir. Mas não protegi a minha tosse com o meu braço. Como devemos fazer nessa época de pandemia. Imediatamente alguém na mesa me alertou. Edgar, cubra a boca. Com o braço, não com a mão. Né? Tá perfeito isso. Eles estão me ajudando. Não é uma crítica. Eles estão me ajudando a fazer algo que eu disse que quero fazer. Então, e outra coisa, que os protege também. Então, isso que você disse é muito interessante. Nós, na família ou entre os amigos, é importante que a gente compartilhe os nossos objetivos para que um realmente ajude o outro. Claro que esse ajudar o outro, muitas vezes, virá em forma de alerta que pode ser facilmente interpretado como crítica. E aí transparece, se a gente não lida bem com esse alerta / crítica, o quanto nós estamos comprometidos com os nossos objetivos. O quanto, né? Então, esse é um ponto muito interessante que pode virar fator de conflito, por isso coloca esse alerta, que quando você avisa as pessoas ao seu redor que você tem um objetivo, prepare-se para a ajuda efetiva que eles vão te trazer, que pode facilmente transparecer para você como sendo algo negativo e, na verdade, é positivo. Outro ponto extremamente positivo do que você disse é o seguinte: poxa, se eu tenho pessoas ao meu redor, pessoas que eu amo, pessoas que fazem parte da minha vida, né, fazem parte do meu caminho, é extremamente importante que um e o outro saibamos quais são os objetivos de cada um. Por quê? Porque isso faz parte do estar junto. Senão, não estamos juntos. Não estamos inteiramente juntos. É preciso compartilhar esses objetivos, até para que todo mundo saiba se os objetivos são coerentes uns com os outros, né? E até para que a gente saiba para onde a pessoa está desejando ir, para onde ela vai,
para checar se eu quero ir junto, inclusive, se eu compartilho com isso, não é? Como é bom estar junto com você. Oh, meu Deus do céu. Você é muito generoso. Muito obrigado. Não, eu sou teu fã. E você sabe disso. E gosto muito de te ouvir aqui na rádio, trazendo esse assunto que muito provavelmente muitos dos nossos ouvintes vão até o YouTube ao longo da semana para poder rever ou ouvir novamente as tuas falas aqui, Edgar. Te agradeço por isso, viu, querido? Olha, agradeço muito as provocações deliciosas que você e o Éden me fazem. É como se vocês estivessem cavucando, né, para ver o que se encontra, né? E eu também faço parte desse processo, é muito interessante. Ressalto, como já disseram, não sei se você se lembra, na Auri Verde, uma vez, uma ouvinte disse assim: Pitoli, pergunta aí pro Edgar se ele faz tudo que ele fala. E foi uma pergunta deliciosa. E a minha resposta permanece a mesma. Honestamente, eu me esforço. Mas nem sempre, evidentemente, consigo. Você nem imagina que a gente fica a semana inteira aqui, Edgar, arquitetando planos mirabolantes para tentar... Que ótimo. Mas assim, a nossa conversa é de grande ajuda para mim, porque ela vem reforçar o meu objetivo do que eu desejo transformar a minha própria vida. Agradeço muito a vocês. Obrigado, querido. Edgar Miguel conversou conosco, 10h59, faltando 1 para as 11. Já já tem mais Jornal da Manhã. Continue conosco.